Memphis Depay é uma... Ó, a minha sensação, quando eu vi, eu fiquei assim, cara, da onde eles tiraram o Memphis Depay do chapéu? Assim, pra rolar isso, deve ter sido... Eu não sei que tipo de coisa precisa ser costurada pra rolar um acordo como esse, cara. Assim, eu não sei o quanto que tu pode me contar, mas, cara, vai, a primeira vez que surge o nome Memphis Depay, em que contexto? Bom, vamos lá. A princípio, todos esses jogadores, isso mostra a profissionalização do Corinthians na nossa gestão. Nós montamos um departamento muito capacitado, né, muito qualificado, para que a gente nunca errasse, mas quando errar o mínimo possível, que graças a Deus, do segundo semestre do ano passado para cá, é o que aconteceu. E a gente tinha um acordo político no qual a gente tinha que cumprir algumas situações, acabei cumprindo minha palavra, e só que chegou um determinado momento que ou eu mudava ou iam me derrubar, cara. E era isso que estava caminhando para isso. E nunca me esqueço, o último jogo contra o Bragantino, acho que foi em junho, se eu não me engano, né? E lá eu deixei claro, cara, daqui para frente se eu errar, eu vou errar pela minha caneta, não vou errar mais pela caneta de terceiros, né? E aí a gente... foi onde eu fui buscar o Fabinho, né, um grande profissional, que eu sempre deixei claro, eu quero um profissional que vá buscar o atleta na sua essência, porque o Corinthians não tinha dinheiro. Não adianta eu contratar um grande executivo de futebol com dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para gastar. Então eu teria que contratar um executivo que conhecesse da bola, que conhecesse do atleta, que ele pudesse performar dentro do Corinthians. E graças a Deus com o Fabinho Soldado eu não tinha dúvida que eu ia acertar. E deu muito certo, onde ele começou essa performance de buscar atleta raiz com as nossas características e viesse performar no Corinthians. E esse time que a gente montou junto, e aí onde nasceu, todos esses atletas nasceu dessa forma, que é onde eu comentei também, que queriam realmente jogar e vestir a camisa do Corinthians. E o Memphis foi Eu recebo muitos... me mandam muita mensagem de atletas, muito materiais de atletas, e aí eu pego, já mando para o scout, mando para o Fabinho, né? Eles também têm números lá que recebem também. A gente tem um departamento hoje muito bem estruturado nesse sentido, e até recebi de um amigo da Arena, que foi o primeiro que eu recebi, né? Pô, Memphis Depay. Mas ali a gente viu que realmente era muito difícil, cara, ainda mais nas nossas condições. E ali a gente passou pro Fabinho. Tua primeira sensação foi o quê? Não vai ter jeito. Não vai. Mas aí eu sempre fui um cara que eu gostei de desafio. Sempre fui um cara que ainda mais com uma marca como o Corinthians, cara, e a gente estava transformando, eu falei, cara, esse é o grande pulo, porque eu sempre falei que o Corinthians vai voltar ao protagonismo. O Corinthians vai ser protagonista, nós vamos fazer o corintiano sorrir de novo. Eu falei, tá aqui também uma cereja. E aí começou esse namoro, aí passei também, aí veio o Vinícius Cascone, que é o meu diretor jurídico, o Pedro Silveira, que também falam muito bem inglês, né? E começaram também uma tratativa junto com o Fabinho. E, cara, e aí começou dando certo, e a gente começou, tá acontecendo. E aí, graças a Deus, cara, deu tudo certo. Ele foi querendo vir, Ele foi querendo vir. A gente foi mostrando exatamente o que nós fizemos com todos os atletas, a gente foi mostrando um projeto, o que a gente pretendia para a nossa gestão, o profissionalismo, um planejamento no geral, tanto na equação de dívidas, quanto a parte estrutural, de mão de obra mesmo, de estrutura profissional em termos de campo, de fisioterapia, a medicina, enfim, tudo. A gente mostrou para ele o que a gente iria fazer com o Corinthians, cara, ele abraçou a ideia, como todos os outros atletas acreditaram, e aí foi crescendo a possibilidade realmente de trazê-lo. Mas ainda assim, salário era uma questão séria. Sim, por isso que o Pedro Silveira, porque tudo que eu faço, eu, Fabinho, aí vai para o jurídico e vai para o financeiro para ver, né, as condições jurídicas e as condições financeiras, que é o principal. E, cara, e aí dentro do que a gente... Porque ele não custou direitos federativos. Então a gente teve que diluir um monte de situação, porque pra gente a gente não tem dinheiro, mas pô, você consegue pagar um salário para ele diluindo tudo, e mais com premiação, que a gente até foi criticado, mas pô, eu quero pagar com o maior prazer tudo aquilo que dizem um absurdo, mas não é. Se ele cumprir todas as metas dele, vamos supor que chegue a 90 milhões, mas vai ser 2 anos cumprindo todas as metas e ganhando tudo. Pô, eu quero pagar com prazer. E mesmo porque a gente também tem uma patrocinadora que divide essa situação com a gente. Cara, e assim, a gente foi conversando com a patrocinadora, e dentro das nossas possibilidades foi dando certo. E a gente foi se animando. O Fabinho também fazendo a parte dele. E, cara, era para mim ir com o Fabinho até para Londres, mas eu tive uma outra viagem também importante, que é a parte política que a gente tem que fazer. Aí o Fabinho seguiu viagem e lá conseguiu fechar os detalhes, mas sempre assim, que nem agora. Ele está em determinados lugares. O tempo todo vim para cá falando de videochamada, falando o tempo todo. A gente se fala 5, 6 vezes no mínimo ao dia. E sempre com a minha anuência e, cara, de lá para cá, junto com o financeiro, junto com o jurídico.
E a gente foi autorizando e deu certo. Porra, animal. Porque a chegada do Memphis, ela chama uma atenção muito positiva pro futebol, pro Corinthians, obviamente, mas pro futebol brasileiro também, porque é uma estrela pra valer, é um cara que tem uma carreira vitoriosa em vários clubes muito grandes, né? E aí é uma vitória pro Corinthians assim, até fora dos campos, não é? Porque o Memphis, ele ainda por cima, ele é muito corintiano, né? Acho que foi hoje que eu vi que ele tava na favela, ele fez aquela... Ontem, né? Fez uma música com Ariel e tudo mais. E o jeito que ele... assim, a conexão que tem com a torcida, assim, eu não sou corintiano, mas que eu percebo a galera falando e tudo mais, cara, funcionou de um jeito que, putz, esperava que funcionasse desse jeito, porque, assim, foi uma... parece que nasceu pra isso, sabe? A gente pesquisou muito o dia a dia dele, a vida dele, a gente... esse departamento que todos os clubes têm, mas a gente hoje tem um departamento muito profissional nesse sentido. Você pesquisa não só campo, como extra-campo. A gente foi entender, porque às vezes é problema você trazer um atleta extra-campo que isso atrapalha todo o ambiente. Cara, e ele vestiu a camisa também, assim como o Hugo, que parecia que está aqui há 10 anos. É um cara que veio agregar, trouxe todo mundo em volta dele. E aí o dia a dia dele como ser humano também, cara, assim, ajudando as pessoas. Cara, é um cara ímpar, é um cara diferenciado, é um cara... e aí, dentro de tudo aquilo que a gente planejava em termos de visibilidade, voltando a ser protagonista, com isso eu consigo brigar em grandes receitas, em patrocínios, porque vê que o Corinthians realmente está mudando o patamar e você tem hoje bons jogadores que te proporcionam isso. Cara, foi... Legal. Um feito maravilhoso. De fato. O que tu sentiu quando ele subiu na bola? Ainda até brincando com o Edilson, a gente brincava lá com o Edilson, né? Na baixadinha a gente não esperava, cara. Aí ele subiu para ver se a área estava tudo em ordem, que ele podia cruzar a bola e ali sair um gol. Entendi. Eu, pessoalmente, cara, eu gosto da ideia da provocação, sabe? Entendo que tem uma galera que fica doída e tudo mais, mas, putz, é parte do que... Futebol raiz é o melhor que tem, cara. Pô, parte tem que parar do futebol, com esse mimimi, isso daí, né? Então eu e você concordamos, então, que talvez a gente devesse permitir subir na bola? Sim, eu acho que tem que fazer outras coisas, porque o futebol é arte, o futebol cara, sabe, é um lazer maravilhoso, essas provocações faz parte, desde que ela seja sadia, né? Então, cara, eu não vejo nada demais, eu acho que o fato agora de o cara ter que tomar um cartão amarelo, ser divertido porque ele subiu na bola, às vezes pode ser uma brincadeira ou até mesmo uma ginga, sei lá, cara. Eu acho que isso tem que parar com isso. Mesmo se for uma provocação, na minha opinião, tá ligado? Eu acho que é do jogo. A gente aguenta também quando vai lá, entendeu? Fomos jogar agora no Palmeiras, perdemos, aguentamos muita provocação. Quando vem, desde que seja sadia pro futebol, cara, pra arte do futebol, eu acho que é válido e é legal essa brincadeira. Pois eu também acho. Tá. E, cara, agora o Corinthians está procurando um técnico, né? O Ramon Dias, ele fez uma passagem muito interessante. Maravilhosa, do jeito que a gente imaginava, do jeito que ele se proporcionou e da forma que nós precisávamos no momento. Né? Foram o quê? Foram 9 vitórias seguidas, né, no ano passado, que eu anotei aqui. Coisa histórica. Foi pro 7º lugar, né? O Corinthians em 7º lugar com 56 pontos, não é isso? Impressionante mesmo. Histórico, igualou o recorde de vitórias seguidas nos pontos corridos no Brasileirão. E aí a tua relação com a torcida tá legal? Sim, porque eu sempre joguei limpo, deixei claro. Sempre falei que o Corinthians ia ser muito transparente com eles. E o que eu ia trabalhar para a torcida mesmo. Eu ia trabalhar para a torcida geral, para o corintiano geral. Isso. Porque é ele que faz essa marca ser gigante. E aí... aí a gente estava falando da média de pessoas que vão assistir os jogos do Corinthians, 40 e tantas mil pessoas, né? Lá na Arena, isso significa que ela fica sempre cheia pra cacete, né? 7 horas, 9 horas, 8 horas, 4 da tarde, 6:30 da tarde. Pois deve ser assim, todo o... Como é que funciona, por exemplo, o estacionamento lá? As paradas estão funcionando? Porque eu nunca fui. Um dia eu vou lá assistir um jogo lá. Meu convidado será uma honra. Pô, irei Quem então. sabe Corinthians e Flamengo. Irei tá convidado para assistir do meu lado ali. Irei então. Tá, vamos no Corinthians e alguma outra coisa? Mas então, você tá falando assim, a torcida
é um foco, é uma prioridade para tomar conta e tudo mais. Você diria que a experiência do corintiano lá na Arena como é que melhora? Ou tem o que tem para melhorar, na tua opinião, na experiência do corintiano lá na Arena? A parte de estacionamento, a gente está trabalhando muito para isso. A parte de reconhecimento facial, para dar mais segurança, mais tranquilidade para o torcedor. A parte de estacionamento é uma automatização para que ele melhore a entrada, diminui o tempo de entrada dele, para dar mais conforto para ele, porque ele não fique muito tempo esperando em fila. Hoje existe várias situações de reconhecimento de placas, por exemplo, que você às vezes já chega com a própria placa, já se levanta, eu tenho estacionamento. Então tem muitas situações hoje que precisa ser atualizada, como o ingresso, você não precisa mais do ingresso, a gente já está implantando o reconhecimento facial com uma das maiores empresas do mundo. Então às vezes nem dinheiro você vai precisar. A Bpass. Não, Bpass. Que até me jogaram com um monte de coisa e a gente apanhando, mas tendo que ficar quieto, porque a gente está fechando o melhor negócio. E aí, isso aí também vai dar um conforto, uma agilidade para o torcedor entrar mais fácil na arena. A gente está trazendo grandes eventos para dentro da arena, tornando a nossa arena multiuso. Enfim, tem muitas melhoras. Ali é uma cidade, cara, ali é gigante. A ideia é continuar trazendo evento para a arena. Sempre teve NFL, não teve? Isso, vai ter agora a próxima também que nós fechamos. E se Deus quiser fechar outros anos também. Coisa que nunca aconteceu na história do futebol americano. 2 anos no mesmo país. Está tendo agora e quem sabe, se Deus quiser, possa ter mais. Que eles ficaram encantados com a nossa arena, com a estrutura. Deixaram lá um legado muito bom para nós. Então, assim, cara, a gente está trazendo o máximo de eventos possível, porque eu preciso tornar aquela arena sustentável, ela precisa se pagar. E hoje a situação nossa financeira é complicada, graças a Deus a gente está conseguindo aí equacionar muita coisa. E quanto mais receita a gente puder trazer, quanto mais eventos, criar algum sistema para que a gente possa ter uma condição financeira melhor, cara, a gente vai dar uma qualidade muito melhor para o torcedor. A nossa arena é maravilhosa, a nossa arena tem uma estrutura muito boa, tanto de assento quanto de visibilidade. Você fica ali muito perto, muito próximo do jogador, do campo. É muito gostoso assistir o jogo lá. A Vaquinha levantou 40 milhões de reais, não foi? Coisa histórica, cara, que assim... Eu até me sinto envergonhado como corintiano, porque o Corinthians, a estrutura que ele tem, cara, ele não precisaria disso. Só que, por outro lado, eu fico feliz, cara, porque você tem uma torcida apaixonada que tem um time de futebol e ela quer fazer o melhor pro seu time, ela quer ajudar. E aí a gente deu todo o apoio para Gaviões, cara. A gente participou de tudo, eu com o meu jurídico, indo para a Caixa Econômica, falar com o ministro, falar com o presidente da Caixa Econômica, até com o presidente Lula, para que nos ajudasse. E, cara, a gente deu toda a estrutura para Gaviões para que ela pudesse executar esse trabalho maravilhoso. E, graças a Deus, está tendo uma arrecadação boa. Pode melhorar. Corinthians talvez entre no engajamento com elas também para poder proporcionar isso e a coisa começar a ficar melhor. Você conheceu aqui, né? O Guilherme, que está aqui embaixo, aqui, um moleque... ele é um dos doadores com força da vaquinha do Corinthians lá. Ele não queria falar não, mas tá na frente do Cássio. Cara, e eu ainda falo, a hora que a gente quitar essa arena, ninguém segura o Corinthians, cara. Isso é um calcanhar de Aquiles que a gente tem. Que ele mas pra quitar essa arena é um puta problema. Vai muito tempo ainda aí, não vai? Cara, assim... Depende, cara. Depende. A gente tá trabalhando muito para isso. Nosso sonho é quitar essa arena o mais rápido possível. O corintiano, né? Que não seja nessa gestão, mas na próxima também. Acho que isso tem que ser prioridade, porque além de você quitar, você parar de pagar quase 100 milhões de juros na arena por ano, você começa a ter uma receita maravilhosa dela. E aí você consegue investir mais no futebol, cara, e ter um time muito competitivo. Tu teria feito a arena do jeitinho que ela é, cara? Cara, nossa arena é linda, maravilhosa, mas eu teria feito ela mais funcional, com mais capacidade, com mais cobertura. Porque, cara, assim... Corinthians, quando chega numa fase dessa, que graças a Deus hoje está, de levar o torcedor para dentro da arena, se você tem 100 mil lugares, cara, você vai vai ter mais 100 lá fora procurando, mas você vai lotar ela. Então, acho que por tudo que gastou nela, teria condições de fazer uma arena pelo menos para 80 mil pessoas e ela totalmente fechada, porque o torcedor ele precisa desse conforto, cara. E você vê ali, a arena é bonita, a arquitetura dela é bonita, a condição de assistir jogo é maravilhosa, um conforto. Mas, cara, é futebol e o Corinthians, eu acho que teria que ter uma estrutura, uma capacidade maior para que a gente pudesse botar mais corintiano ali dentro, cara. E o Corinthians é tão grande que assim, cara, tem um problema lá com cambista, não tem? Sim. Ou tava tendo. Sim. Me conta um pouco sobre como é que isso acontece e como é que isso se resolve. Eu vi, acho que foi eu anotei aqui, o Marcelo Munhoz falando sobre cambismo lá, que estava acontecendo e tudo mais, mas... Cara, esse cidadão foi diretor da TI que nós colocamos, foi nós que colocamos esse cidadão, trabalhou lá 1 ano, cara, nunca falou nada, nunca teve nada, até falou que
Nunca teve reunião. Teve reunião, sim, teve reunião de licitação das catracas, do fiel torcedor. Então contou um monte de baboseira aí, tá com um processo nas costas, enfim. Acho que eu vi a nota. Então, falou um monte de coisa que até no dia ele falou, ó, tem rolo de ingresso, vamos pra delegacia agora, cara. Vamos agora. Tem rolo, mostra pra gente onde tá o rolo, vamos prender se alguém tem rolo. Tanto que agora a polícia fez investigação, não tem nenhum tipo de problema com o cambista, nós, a direção, essa gestão não tem nenhum tipo de me fugiu até a palavra agora, de conluio com o cambista, enfim, não tem nada disso. Foi provado agora que até usaram isso como cunho político, que é um absurdo. Então você vê, cada faísquinha que tem, vem outro para... Por quê? Porque eu mandei o cara embora. Por que eu mandei o cara embora? Porque o que a gente imaginava, teria que perguntar para ele por que ele foi na empresa, quem pagou a passagem, o que ele fez. Tem um monte de coisa aí que está aí em processo, cara, que ele vai ter que justificar. Mas sai atacando. Um cara de TI que sai de uma TI e fica atacando, como é que ele vai trabalhar em outra TI, cara? Quem vai confiar num cidadão desse? Então tem muitas coisas aí, cara, que tem que se explicar. Aí, nós que mexemos com isso também, nós derrubamos mais de 60 sites de cambistas. Isso que eu quero saber. Pulando, Marcelo, fala pra mim o que está acontecendo. Vai. Derrubamos mais de 60 sites. Tanto que me mandaram prints até contratando, né, pessoas para poder fazer os robozinhos para ficar comprando essas coisas. Pra você ter uma ideia que nós travamos tudo. Eu fui o primeiro a travar ingresso de todo mundo, fui o primeiro a travar as credenciais de todo mundo, para a gente poder ter um controle geral disso. Vocês já sabem qual é a brecha que eles usam para... Não, ainda é muito complicado, cara. A gente só vai realmente eliminar isso com totalmente implantado o reconhecimento facial. Entendi. Porque aí acaba o ingresso físico, você vai ser tudo por imagem, até dinheiro você não vai precisar levar mais, você faz lá um depósito lá e com a sua facial você faz toda. Hoje a estrutura, a tecnologia é muito forte nesse sentido. Ou seja, o Corinthians hoje ele está automatizando tudo, está tendo uma estrutura e aí o torcedor pode ficar tranquilo. E aliás, deixa eu deixar bem claro, nós batemos um recorde, mais de 70% dos nossos ingressos foi para o fiel torcedor, cara. Então isso é uma conquista muito grande, que é uma promessa até de campanha. E se Deus quiser, com o reconhecimento facial, a gente chega a um 75%, 78% aí, que é o que a gente pretendia pro fiel torcedor. Por isso que eu mantenho o ingresso barato, cara. Entendi. Caramba, eu não sabia não esse número aí. É bem legal mesmo. Nossa. Então, beleza, entendi. Eu também... Mantive, né, o ingresso barato durante um ano. Agora a gente precisou de um reajuste. Até hoje eu tive uma reunião com a torcida que estava marcada já há uns 10 dias mais, com a direção de uma antiga gestão da Gaviões, que a gente recebe todo mundo, a gente esclarece todo mundo, né? E aí a gente tem que ter um reajuste. Hoje tem um fundo lá que toma conta, a gente tem a infração que tem reajuste, muitas coisas. Mas eu sangrei para conseguir ficar um ano com o ingresso congelado. E a gente fez um pequeno reajuste agora. Eles acham que a gente tem que abaixar o ingresso. Falei, mas calma, deixa a gente buscar mais estrutura. Cara, o que a gente paga de juros na Arena, quase 100 milhões por ano, isso é um absurdo, cara. Isso deixa a gente praticamente numa situação complicada financeira. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mão merreca, custa menos de R$8, irmão.